Fala pessoal, meu nome é Carlos Cabral e eu sou o instrutor de vocês nesse curso de Ciência da Computação. Vamos para a nossa terceira aula, certo? Vamos falar sobre software livre, software proprietário e software de código aberto. Vamos ver o que significa cada um desses. Vamos lá. Os objetivos da aula é compreender a diferença entre software livre, proprietário e de código aberto, refletir de forma crítica sobre o impacto dessas categorias no acesso à tecnologia, analisar exemplos reais e suas aplicações no cotidiano, desenvolver senso crítico sobre liberdade de uso, privacidade e dependência tecnológica. Vamos lá? Para começar a conversa, o que seria um software livre, certo? Software livre é aquele que garante liberdade total ao usuário, certo? Isso não significa que ele é sempre gratuito, mas que ele respeita as 4 liberdades fundamentais de um software livre, que são quais? Primeira, que você pode executar o programa como quiser, que você pode estudar como ele funciona, que você pode distribuir cópias para quem quiser, que você pode modificar e compartilhar melhorias, certo? Essas liberdades só são possíveis por quê? Porque o código-fonte é aberto. O que é o código-fonte de um programa, meus caros? É todo os códigos que você escreveu para o programa existir, certo? É a linguagem de programação ali, o código na linguagem de programação daquele programa, certo? Qualquer pessoa com conhecimento pode pegar um software livre, certo? E baixar o código, e ler o código, e entender o que o programa está fazendo, certo? E criar um executável a partir desse código, e modificar este código, certo? Isso é possível, então, porque nós temos acesso ao código-fonte, tá? As principais referências no mundo do software livre é a Free Software Foundation, a FSF, e temos uma licença também para código livre, que é a GPL, né? Que é a General Public License, uma licença uma licença pública geral. Né? Exemplos de softwares livres, softwares que você pode, além de ver o código, certo? Você pode modificar, você pode distribuir, inclusive, certo? Algumas licenças de software livre permitem que você venda, inclusive, essas modificações, venda esse software que você conseguiu de forma livre. Exemplos comuns. O Firefox, nosso navegador. O VLC, que é um player de vídeo, né, player de mídia. Nós temos o LibreOffice, que é um pacote de produtividade, editores de texto, de planilha, de apresentação, por assim vai. E nós temos o GIMP. O GIMP ele é um editor de imagem, certo? Que também tem código livre. Alguém aqui já utilizou algum desses programas de código livre? E alguém consegue me citar outros programas que você acha que tem código livre, pelo menos? Mesmo que você não tenha certeza? Me contem no chat, por favor. Em caso de dúvidas, meus caros, perguntem para mim, tá? Não fiquem segurando a dúvida. Vocês podem escrever ela para mim. Alguém já utilizou algum software livre ou alguém conhece outro software livre que não dos exemplos? O que tinha nos exemplos? Firefox, VLC, LibreOffice e GIMP. O VLC Media Player, exatamente, Johan. Tá? O VLC você consegue acessar o código dele, você consegue modificar. Né? Eu não sei como você pode distribuir, eu não sei se você consegue vender as modificações, tá? Mas você tem todo o acesso a ele. Né? Ele é o chamado FOSS, Free and Open Source Software. Né? Ele é um software livre e de código aberto. O Audacity ele é um software livre, até onde eu sei, certo? O Inkscape também é. O Scratch eu não tenho certeza,
tá? E nós temos um detalhe. Ser um código livre, ser um software livre, ou melhor, ter o código aberto, certo? Ter o código fonte aberto, não significa que é um software livre, tá? Nós vamos ver mais para frente. Existem softwares que têm o código fonte aberto, mas não são livres, certo? Você não pode modificar ele, você não pode compartilhar ele, você não pode distribuir ele. Mas você pode ver o código, certo? Vamos ver. O William me mandou um link, só que eu não tenho acesso a esse link. Eu acho que é ao exercício da tarefa anterior. Mas alguém conhece algum software livre? Já utilizou de algum software livre? Que você ache, pelo menos, que seja livre? Além desse que o Johan falou. Obrigado, Johan. Mais algum? Muito bem. Vamos em frente. A contraparte do software livre seria o quê? Seria o software proprietário. Software proprietário é aquele que pertence a uma empresa ou desenvolvedor, certo? Neste modelo, o código-fonte é fechado, você não consegue ver como que o software foi escrito, certo? Você não consegue modificar ele, pelo menos não legalmente. Você só pode usá-lo dentro das condições da licença de uso, certo? Grande parte dos programas que você instala, por exemplo, durante a instalação vai perguntar, você concorda com os termos e a licença de uso do software, certo? Você, teoricamente, só pode utilizar dentro daquela licença deles, certo? E, geralmente, os softwares proprietários são pagos, tá? É possível que exista uma versão gratuita sem restrições, ou é possível que exista uma versão que é simplesmente gratuita, certo? Mas, de qualquer forma, você não tem acesso ao código, certo? Exemplos populares de softwares proprietários: o Windows, o Microsoft Office, o pacote 365, né? Os aplicativos da Adobe, como a Photoshop, a After Effects, Premiere e assim por diante. Tá? Perguntaram aqui se os mods de Minecraft são proibidos então. Até onde eu sei, eu não sei tanto assim, tá? Eu sei que existem modificações que não são proibidas. Vai haver modificações no próprio Minecraft, por exemplo, para que você não precise comprar o Minecraft, certo? E essas sim são ilegais, obviamente, certo? Isso viola os termos e as condições da licença lá da Microsoft, da Mojang, certo? Pro Minecraft. O Minecraft é um software proprietário, sim, certo? Nós não temos acesso ao código-fonte, pelo menos não legalmente, certo? Como assim não legalmente? É possível você fazer uma engenharia reversa, certo? Em como que uma aplicação funciona. Você consegue, com muito trabalho, certo? Descobrir como que o software foi criado, como que é o código por detrás dele. Não é um processo simples, muitíssimo pelo contrário, é um processo difícil, mas é possível reverter um software, certo? Para você entender como ele funciona. O que o software está fazendo com a minha máquina? Ele está acessando a memória nesses locais, certo? O que ele está fazendo com a memória? Como é que ele está movendo? Tá? O que ele está criando de arquivos? E com base nisso, é possível reverter. Tá? É um processo extremamente especializado, não são poucos os programadores que têm esse tipo de conhecimento. Tá? Tem gente que pirateia a licença do Windows. Sim, você está indo contra as condições da licença do vosso Windows, certo? Gente que vende licença do Windows barato por R$50. Muito provavelmente sim, também viola os termos e condições da licença, certo? Você não poderia fazer isto. Vamos ver o que mais que o pessoal está conversando.
Exatamente, Rua. Tem mod para quase tudo que é jogo, né? Algumas dessas modificações são legais, algumas dessas modificações não são legais, certo? Depende dos termos e condições de cada jogo, certo? É permitido fazer modificações no software? Que tipo de modificações são possíveis, certo? Alguns jogos têm suporte nativo para modificações, certo? Olha, você pode instalar aqui os mods direto através do jogo, certo? Ele te facilita. Ele vai ter disponível na Steam, por exemplo, para você baixar mods. Outros não, outros você não pode fazer nada. Mesmo aqueles que permitem que você faça modificação, né, não vai permitir que você modifique o jogo para que você não precise comprar uma licença, por exemplo, que você pirateie ele, certo? Isso nunca é de acordo com a licença. Me citem exemplos de softwares proprietários, meus caros. Já falaram do Minecraft? O que mais que é, então? Citem exemplos de softwares proprietários para mim. O Skype, nossa, você tirou do fundo do baú, hein, Johan? Skype que vai ser descontinuado, né? Microsoft já avisou. Sim, a Microsoft realmente não se importa que o usuário doméstico, né, pirateie o Windows. Ele vai tentar dificultar, mas se você fez, ela não vai na tua casa, né, pegar de volta o teu PC. Não, tá? Ela se importa, obviamente, com usuários empresariais, certo? Tem muitas máquinas. E por que ela não se importa com usuários domésticos? Porque, sinceramente, ela não precisa desse dinheiro, tá? O usuário que consegue fazer isso, certo? Vai burlar de outra forma e, sabe? Ela ganha mais dinheiro com os seus dados, né? Que ela coleta, ela ganha dinheiro em outras áreas, com as propagandas que ela vai exibir nos programas e assim por diante, tá? Mas se for uma empresa, sim. Aí a Microsoft vai lá e processa. Exatamente. Mais exemplos de softwares proprietários, meus caros. Tem uma área de software, né? Tem um grupo de softwares que vocês usam sempre, tenho certeza, que na sua imensa maioria, mas eu estou dizendo mais de 99%, são todos proprietários. Que área será que é essa? Que tipo de software vocês acham que em sua imensa maioria é todo proprietário? Vocês adoram. Obrigado, Renata. Tá certinho a tua resposta também. Ninguém? Ninguém se arrisca, ninguém chuta? Última chance? Ora, são jogos, certo? A imensa maioria dos jogos, você não tem acesso ao código-fonte do jogo, certo? Eu desafio alguém aqui a pensar, sem utilizar de um chat, né, que ache um jogo que não é proprietário. Existe, certo? Raríssimo, tá? O Doom, ele tem o código aberto, mas inicialmente ele não tinha, inicialmente ele era proprietário, certo? De fato, o Doom, ele ficou com o código aberto. Até onde eu sei, você pode distribuir suas modificações. Eu não sei com relação à venda, certo? Mas sim, você consegue. Jogo da velha. Estamos pensando em jogos digitais, no caso. Mas sim, excelente resposta, Johan. Johan, o Doom, ele então era proprietário e passou a ser de código aberto. E creio eu que livre também, você consegue modificar, você consegue distribuir essas modificações. Perfeito. Muito bem, vamos em frente então, meus caros. Além do software livre e do software proprietário, nós temos ainda o software de código aberto. Código aberto é similar ao software, ao software livre, certo?
mas ele tem um foco na colaboração técnica e em modelos mais flexíveis. O código aberto, obviamente, o código-fonte é sempre aberto. Em grande parte das vezes, ele é também gratuito, certo? Em alguns softwares, certo? Vou dizer que também a maioria deles, você pode modificar e você pode redistribuir, tá? Mas não todos, certo? Todo software livre, ele é de código aberto, mas nem todo código aberto, ele é livre. Como assim? Ora, vamos aos exemplos ali. O Firefox, o VLC, o LibreOffice e o GIMP que eu citei todos antes, lá em software livre, eles são livres, certo? Eu consigo, além de ler o código-fonte, além de ler como ele foi escrito, eu consigo modificar ele, eu consigo redistribuir ele, certo? Algumas licenças permitem que eu venda ele, inclusive. Outros softwares de código aberto, não. Eu não posso modificar, eu não posso redistribuir. Eu posso ler o código, certo? Mas eu não posso modificar. Exemplos de códigos, de programas que têm código aberto, mas não são livres, certo? O MS-DOS e o Windows 3.11, por exemplo, são o Windows 3.11 é uma versão extremamente antiga do Windows, o MS-DOS que veio antes do Windows, certo? A Microsoft abriu o código-fonte deles. Abriu por quê? Por uma questão histórica, uma questão de preservação, certo? Esses códigos estão inclusive em museu, certo? Você pode ler como é que foi desenvolvido o Windows 3.11, como é que foi desenvolvido algumas versões do MS-DOS. Só que você não pode modificar, você não pode criar um executável, você não pode redistribuir ele, certo? Outros exemplos de código de software são abertos, mas não são livres. Se alguém aqui já teve interesse no desenvolvimento de jogos, por exemplo, as principais ferramentas para fazer isso hoje em dia são quais? Nós temos a Unreal, certo? A Unreal Engine, que roda lá o Fortnite, por exemplo, o mesmo desenvolvedor, inclusive. E nós temos a Unity. A Unity é mais focada para desenvolvedores indie, certo? Também desenvolvimento 2D, por exemplo. Tanto a Unreal quanto a Unity, eles têm o código-fonte aberto. Você consegue ir lá e ler o código da Unreal, você consegue ler o código da Unity. Só que você não pode modificar, você não pode redistribuir, né? Excelente ponto, Johan. O João falou aqui do Godot. O Godot é uma outra ferramenta para desenvolvimento, certo? É uma outra engine para desenvolvimento de jogos. O Godot não. O Godot, ele é um software, além de código aberto, ele é um software livre. Você consegue modificar ele, você consegue redistribuir ele, tá? Inclusive, existem outras distribuições do Godot, existem os chamados forks, certo? O pessoal separou o desenvolvimento para focar em outra área, por exemplo, dessa engine, certo? Desse Godot. Boa pergunta, o Vitor está perguntando aqui essa questão de direito autoral, certo? Que depois de passar quase um século, as obras perdem o direito, como fizeram com o Mickey e o Ursinho Pooh. Então, daqui a 100 anos, os jogos atuais não vão mais ser proprietários. E aí nós temos que ver certas questões, né? Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos tem uma diferença entre patente, tem uma diferença entre marca registrada, tá? E tem uma diferença com relação à propriedade intelectual, certo? Nesse caso, creio eu que não seria mais, eles não seriam obrigados a abrir o código, certo? Desses programas. Isso não foi testado, nós não temos ainda softwares com esse tipo de idade para começo de conversa, tá? Creio eu, certo? Que você possa redistribuir eles no estado atual de forma gratuita, certo? Você teria acesso a ele.
Mas não quer dizer que as empresas são obrigadas a liberar o código desses softwares, tá? Mas isso é uma questão que ainda não foi testada legalmente lá nos Estados Unidos, certo? Hoje em dia, embora, até onde eu sei, não exista uma precedência jurídica, certo? Softwares de empresas que não existem mais, que não tem mais um dono legal, não tem um herdeiro legal, certo? Ele pode ser distribuído gratuitamente, certo? Outras pessoas, softwares que antigamente eram pagos, qualquer um pode baixar. Isso é uma convenção, isso é uma prática, né? De quem trabalha com esses softwares antigos, pessoalmente pessoal de preservação, certo? Arquivistas, tá? É legal? Até onde eu sei, não conheço um precedente legal, certo? É algo interessante, algo para se ver. Muito bem, vamos em frente. Por que importa o tipo de software, certo? Pois não, Gabriel, você levantou a mão. Diga lá o que você quer dizer. Vá digitando aí no chat, meu caro, e daí eu respondo para você, tá? Se você não... E a Ana tá com a mão levantada também. Se vocês levantaram sem querer, meus caros, daí só, por favor, baixem. Tranquilo, não tem problema. Foi sem querer e acontece. Muito bem, meus caros. Por que importa o tipo de licença do software, se ele é aberto, se ele é proprietário, se ele é livre, tá? Esse tipo de escolha vai afetar, né, e molda o futuro da tecnologia. Ele afeta diretamente várias áreas, a área da educação, por exemplo, o que nós temos acesso, certo? Do que nós vamos depender. Lucas, só por favor, não fique abrindo e fechando o microfone, senão ele dá uma microfonia, que ele dá um aviso. Então, vai afetar áreas como educação, certo? Vai afetar diretamente que tipo de programas que você tem acesso, o que você vai ficar dependendo, tá? Vai afetar o seu trabalho, tá? Você vai ter custos com licenças, com suporte, você vai ficar pagando mensalmente, anualmente? Não, é livre, não preciso ficar pagando, eu consigo eu mesmo fazer alterações? Não. Ele tem código aberto, mas eu não posso modificar. Se eu quiser modificar, eu tenho que contratar um suporte, por exemplo, né? Questão de privacidade. Ora, um código proprietário, você está confiando em quem está distribuindo o software. Você não tem ciência do que o código faz por detrás. Se ele está te rastreando ou não está, certo? E esse tipo de questão. Você está indo de olhos fechados, está confiando, né, que o desenvolvedor daquele software não vai fazer nada duvidoso ou mesmo ilegal com o seu computador. Questão da liberdade do usuário. Você vai poder personalizar aquele software, você vai ter restrições de uso em cima dele, tá? E uma questão de soberania digital também, certo? Para que você não fique dependente de grandes corporações. Ora, quem aqui já não utilizou um produto do Google, por exemplo, que o Google cancelou, certo? Extremamente comum. Tá? Existem inclusive sites que citam todos os produtos que o Google matou, certo? Que o Google terminou. Começando lá com o Google Reader, que era um leitor RSS, certo? Ele matou o Google+, que você tinha que associar com uma conta do YouTube, por exemplo, entre outros. Muito bem, meus caros. No mais, né, eis a bibliografia deste curso. Este material e o das outras aulas vai estar disponível para vocês no Google Sala de Aula assim que eu tiver acesso. E lá no Google Sala de Aula eu vou pedir para vocês também exercícios para casa, certo? Que vocês respondam
para mim. Teremos avaliação por lá também. No mais, meus caros, ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.